Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e hoje eu vim resolver com você a questão 36 do vestibular CEDERJ do ano de 2023 para o segundo semestre. O enunciado diz o seguinte: considere f de reais em reais a função real definida por f de x igual a 1 menos x, xx é menor ou igual a zero. 1 mais x, se x maior que zero. Com relação à função f, é correto afirmar que f é uma função crescente? Letra B, a imagem de f é o conjunto dos reais? Letra C, f de menos x é igual a menos f de x para todo número real x? Ou letra D, 1 é o menor valor do conjunto imagem de f? Muito bem, pessoal, para a gente fazer essa questão, ela pede para a gente analisar, o intuito da questão é que a gente analise esses 4 itens e tenha condição de decidir qual deles é o correto. Na minha opinião, para a gente poder tomar essa decisão da melhor maneira possível, é importante que a gente desenhe o gráfico dessa função. Com o gráfico dela desenhado, a gente vai ter uma condição melhor para julgar cada um desses quatro itens, e saber qual deles é o correto. Então, vamos lá. A gente vai precisar fazer o gráfico. Vamos precisar do plano cartesiano, que vai aparecer aí para você. Então, tá aí o nosso plano cartesiano, o nosso plano XY. E nós vamos ter que fazer nesse plano cartesiano o gráfico dessa função nas suas duas situações. A primeira situação dessa função é a situação para os valores de x menores do que zero. Quando x for menor ou igual a zero, a função vai se comportar como se fosse 1 menos x. Então, para todos os números, olha aqui para o ponteiro do mouse. O ponteiro do mouse estou apontando para a origem dos pontos. Se a gente olhar para o eixo que está deitado, o horizontal, o eixo x, ou o eixo das abscissas, essa função, essa parte 1 menos x, ela só funciona para os valores à esquerda da origem, para os valores negativos e para o zero. Tá? Então, a gente vai ter que montar, como se a gente montasse o gráfico de duas funções, sendo que a primeira delas é para x maior ou igual a zero, e a segunda função seria o 1 mais x, que é para valores de x maiores que zero, ou seja, os que estão à direita da origem, à direita do zero. Tá? Então, eu vou colocar aqui duas tabelas que a gente vai montar o gráfico da maneira mais básica possível. Então, eu vou colocar aqui duas tabelas. Essa primeira tabela, repare aqui que eu coloquei o x, que a condição dele é que ele seja menor ou igual a zero. E a gente vai usar uma segunda tabela, que é para a função onde os valores do x que devem ser maiores do que zero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou com você propor alguns pontos, alguns valores para x, para a gente trocar aqui na variável x e formar os pares para fazer o gráfico. De que jeito isso? É assim, você escolhe valores para o x. Como a gente vai usar esse gráfico, vamos usar valores simples, já que a gente pode escolher qual que vai usar, eu vou usar valores pequenos e simples. Vou começar pelo menos 1. O meu x vai valer menos 1. Se o x vai valer menos 1, onde está o x, eu troco por menos 1. Aí a minha função vai ficar assim, 1 menos, abre parêntese, menos 1 e fecha o parêntese. Talvez você me pergunte, Rafael, peraí, mas por que tem 2 menos? É simples, esse primeiro menos aqui de fora do parêntese é o menos da fórmula. O menos de dentro do parêntese é o menos do número, porque eu só posso escolher valores negativos para essa parte da função. Então, vai ficar 1 menos com menos dá mais. Então, a gente vai ficar com 1
mais 1, que dá 2. Então, a gente já tem o nosso primeiro par para essa função. Escolhemos o valor menos 1, achamos o valor 2 como imagem, né? Como resultado aí da função. O segundo número que eu vou escolher vai ser o menos 2. Aí a nossa função vai ficar 1 menos, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses. O mesmo motivo que aconteceu aqui na primeira. Menos com menos vira mais. Então vai ficar 1 mais 2, que isso dá 3. Então temos um novo par. Temos o par menos 2, que foi o número escolhido, e o 3, que foi o resultado, que é a imagem encontrada. Tá? Por fim, eu vou colocar aqui o menos 3. 1 menos 3 vai ficar, né, menos com menos novamente. Vai ficar mais 3. 1 mais 3 dá 4. Então, o último par ordenado que eu vou fazer aqui para essa função, menos 3, que deu o resultado, a imagem 4. Ok? Então, esses valores, né, esses pontos, esses pares, é que eu vou colocar lá no gráfico. Então, sempre a primeira informação aqui do par é o x, e o segundo é o y. Nunca esqueça de se é par ordenado, a ordem tem que ser respeitada. Primeiro x, depois o y. Então, vai ficar menos 1, tem a imagem 2. Então, vai ficar assim, ó, menos 1 está aqui, ó, vou colocar ele aqui. Menos 1, ele vai ficar ligado com o 2, tá? Esse é o ponto. Menos 2 vai ficar ligado com 3. Menos 2 vai ficar aqui. Então, vou ligar ele aqui com o menos 3, o mais 3, aliás. Então, vai ficar aqui o meu ponto. E, por fim, o menos 3 vai ficar ligado com a imagem, né? Ele está relacionado com a imagem 4. Então, ele vai ficar aqui. O meu gráfico vai ser a reta que pega todos esses pontos aqui que eu encontrei. Então, eu vou fazer o tracejado aqui e o meu gráfico para essa região de x menor ou igual a 0, ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Então, eu já tenho aqui o perfil, né, do meu gráfico, já sei como que ele vai ficar. Resta agora, né, fazer a parte do gráfico para x maior que 0, que é a minha outra tabela aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu só posso escolher valores positivos. Eu vou seguir o mesmo padrão e depois, daqui a pouco, você vai ver qual é a vantagem de fazer isso. Eu vou escolher os mesmos números aqui que eu escolhi no outro, só que com sinal positivo. Então, eu vou escolher os números 1, 2 e 3. Aqui é mais fácil. A função é 1 mais x. O x, primeiro que eu escolhi, é 1 também. Então, vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Né? Então, eu vou colocar aqui 2. Embaixo, o x vai passar a ser 2, então vai ser 1 mais 2. Isso dá 3. E, por fim, eu vou ter 1 mais 3, que isso dá 4. Então, os meus pares foram 1 e 2, né? Foi o primeiro que eu achei, 1 e 2. O segundo foi 2 e 3. E o último foi 3 e 4. Agora eu vou colocar esses pares, esses pontos, no plano cartesiano. Então, primeiro eu fiquei, então, né, o número 1 está aqui, o ponto 1 do x está aqui. A imagem do ponto 1 é o 2. Então, eu vou vir para cá. Então, aqui vai ficar o ponto 1 com a imagem 2. Agora, o 2 vai ter a imagem 3. Então, vai ficar assim.
Por fim, o 3 tem a imagem 4. E a gente coloca aqui. Agora é só fazer a nossa reta, né, o nosso tracejado. E ele tem que ser uma reta que pegue os 3 números. Então, eu posso fazer a minha função dessa forma aqui. Então, o nosso gráfico está pronto. Com esse gráfico pronto, a gente vai ter condições de responder todas essas perguntas aqui. Ou melhor, a gente vai conseguir decidir quais delas estão erradas e qual delas está certa. Vamos examinar uma por uma, então. A letra A diz que f é uma função crescente. Ora, preste bem atenção numa coisa. A reta numérica x, ela cresce na direção indo para a direita, né? Na direção dessa ponta dessa seta aqui. Então, ela cresce nesse sentido. Repare que quando eu olho a função da parte esquerda do gráfico, conforme o x vai crescendo, o valor da função ele vai diminuindo. Ó, aqui o valor está aqui em cima. Passou mais um pouco, o valor desce. Então, a função está diminuindo conforme o x está aumentando. Né? O valor da função está decrescendo. No intervalo de x menor ou igual a zero, essa função não é crescente. Ela é decrescente. Então, por isso, a letra A está errado. Se a função tivesse só esse argumento, só essa fórmula aqui que eu acabei de envolver para você, a letra A estaria certa. Mas a função tem 2 sentenças, então está errado. F não é crescente no intervalo de x menor que zero, como a gente pode ver pelo gráfico. Tá? A imagem de F é o conjunto dos reais? Gente, imagem é todos os valores que a função pode assumir. Repare que quando essa reta ela vai diminuindo, olha só onde que ela para. Né? É o lugar onde o x vale zero. O lugar onde o x vale zero, ó, se eu trocar o x aqui por zero, eu vou ter o quê? Né? A minha função no ponto zero, ela vai ser 1 menos 0, que é igual a 1. Então, o que acontece, gente? Esse valor aqui, a função tendo o valor 1, né, o valor de f de x, ele não tem nenhum outro valor menor do que esse aqui na função. Quando a função chega nesse ponto, ela começa a subir. Né? Os valores de x passam a ficar positivos e o valor da função começa a subir. Então, não tem outro valor menor do que 1. A imagem da função é sempre um valor maior do que 1. Então, a letra B está errada. A função não assume todos os números reais como imagem. A imagem dela é só o valor 1 para cima. Ok? E a letra C? A letra C diz assim: f de menos x igual a menos f de x para todo número real x. Vamos lá, gente. Vamos entender a simbologia das funções. Quando você vê numa função o x, isso significa que você está diante de um elemento do domínio da função. Se aqui você tem o x e aqui você tem o menos x, significa que você tem elementos simétricos do domínio. Elementos simétricos para x. Aqui no nosso gráfico está cheio de elementos simétricos. Aqui, ó, o menos 1 tem o simétrico 1. O menos 2 tem o seu simétrico 2. O menos 3 também está com o seu simétrico 3 aqui. Né? No gráfico, a gente tem os elementos de x e os seus simétricos. A gente deixou bem destacado aqui. O que significa f de x e f de menos x? Ora, quando a gente vê esse f, a gente está querendo destacar, está querendo dizer, está querendo se referir à imagem do elemento. Então, o que está escrito aqui? O que essa simbologia está querendo nos dizer? Imagem
do elemento simétrico do x é igual ao simétrico da imagem do x, para todo número real x. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nessa função está acontecendo que, quando você olha para elementos simétricos do domínio dessa função, a imagem que eles geram também tem que ser simétrica. Será que é isso que acontece quando a gente olha para esse gráfico? Vamos ver. Vamos ver elementos simétricos do domínio? Vamos ver o 1 e o menos 1. Qual é a imagem do 1? A imagem do 1 é o 2. E a imagem do menos 1? Vai ser o simétrico do 2? Não. Olhando para o gráfico, a gente vê que a imagem do menos 1 também é o 2. Elementos simétricos do domínio têm imagens iguais. Se não tivesse esse sinal de menos aqui, aí a questão estaria certa. O que o item C está dizendo é que quando a gente olhasse para o menos 1 e para o mais 1, um deveria ter a imagem 2 e o outro deveria ter a imagem menos 2. É o que a letra C está dizendo que tem que acontecer. Quando a gente olhasse para o elemento menos 2 e para o 2, um deles teria que ter imagem 3 e o outro teria que ter imagem menos 3. A gente está vendo que isso não está acontecendo nesse caso, nessa função que a gente tem aqui. Então, a letra C está errada. A letra D diz que o 1 é o menor valor do conjunto imagem de F. E é verdade, abaixo do 1 não tem nenhum número, não haverá nenhum número se relacionando aqui, tendo um valor de x associado. O menor valor, o mínimo dessa função é o valor 1. Todos os valores da imagem dessa função são maiores, do que 1. Então, a opção correta é a letra D. Bastante conceito, né? Uma questão de função aí real com muita coisa para ser vista. Você ficou com alguma dúvida? Escreve para mim nos comentários. Assim que eu for notificado, eu venho para interagir com você. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um abraço para você e bons estudos!